E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto e estamos de volta aqui nesse canal do Instituto Maiêutica. E hoje eu queria falar com vocês aqui, falar sobre um tema muito legal, um tema muito importante, que é o quê? Por que os cristãos devem ler os clássicos pagãos? A gente vê que todo mundo fala de clássico, né? Tem um clube de literatura clássica, tem um monte de gente falando de clássicos, outras pessoas falando que não podem ler livros que não sejam cristãos, mas a gente vai trazer aqui algumas explicações ou alguns motivos por que o cristão ele deve ler um livro clássico pagão, beleza? Então, primeiramente, para que a gente possa ter uma ideia aqui, ou melhor dizendo, um conceito ideal de clássico, é que o poder da palavra clássico ele não pode ser subestimado, né? Comunicando as ideias de excelência, de verdade, ordem, disciplina e também de beleza, por que não? E esse termo traz à mente algo que resistia ao teste do tempo, ao crivo do tempo, e em virtude desse fato, algo que participa de alguma forma do atemporal e também do eterno. Meu óculos aqui tá parecendo que tem com duas telas de computador aqui na frente, olha só. Tá, mas parece que eu sou ciborgue da DC, mas ignore isso aí. Enfim, então quando a gente chega a examinar de alguma forma a palavra clássica, a gente descobre que há uma e única civilização em toda a história humana que chamamos de clássica, que é a civilização clássica greco-romana. Não existe outra civilização clássica. E esse clássico aí, essa civilização clássica greco-romana, é o mundo em que Cristo nasceu, que não era uma era cristã, né, mas pagã. Então, há duas e apenas duas línguas que chamamos de clássica. Quais são? O latim e o grego antigo. Né? E, além disso tudo, os clássicos originais, os verdadeiros clássicos que a gente pode dizer que são clássicas, que são obras escritas nessas línguas, são o quê? Homero, Platão, Vigílio, Cícero e, surpresa, todas não cristãs. Então, agora a gente tem uma pergunta aqui, na verdade duas perguntas. Por que temos que ler esses clássicos pagãos? Será que toda a sabedoria antiga não foi superada de qualquer maneira, de alguma forma? Mas uma pergunta, eles não estão desatualizados? Os clássicos não estão desatualizados? E, para finalizar, por que não podemos simplesmente ler os clássicos modernos? Então, os clássicos pagãos, eles fornecem a base para todo o conhecimento humano, exatamente por isso. E sem esses clássicos, não temos a esperança de dar sentido algum à história e também ao nosso mundo moderno, sendo que muitos desses clássicos modernos bebem dos clássicos antigos, dos clássicos pagãos. Por isso que os clássicos pagãos são o fundamento indispensável de uma educação clássica. Aos defensores da educação clássica está aí. E fora que, além disso tudo, eles fornecem a chave para desvendar os erros do modernismo. Essa você não esperava, hein? Então, os gregos, eles fizeram mais do que acertar algumas coisas. Se a gente observar a literatura grega, a gente vê todo um monte de problema atual já escrito lá. Eles fizeram todas as perguntas importantes, também nos deram respostas certas. Também, além disso, eles lançaram as bases, os fundamentos sobre as quais as respostas poderiam ser encontradas. Então, não quer dizer que os gregos têm todas as respostas, não quer dizer que os gregos estão totalmente corretos, mas quer dizer que sem os gregos, a gente teria uma lacuna enorme no que tange a história da civilização humana, no que tange o conhecimento humano, no que tange toda a estrutura fundamental da própria realidade. Então, não é demais dizer que a providência de Deus preparou duas fontes de luz. Quais são essas fontes, Augusto? Uma divina e outra humana. E ambas, essas duas aí, são necessárias para defender e preservar nossa civilização e também a nossa fé. E aí, não sei se você leu no livro A República, o Platão, ele
banir os poetas da cidade. Será que ele estava certo em banir os poetas? Porque ele levantou a questão do propósito e também do valor da literatura. Também houve muitos para responder às suas objeções, né? O próprio Aristóteles, no livro A Poética, explica a natureza e a finalidade da literatura. Então, agora, nesse caso aqui, eu sou do time Aristóteles, desculpa, Platão, e a literatura, eu ia falar literatura, a literatura, como diz Aristóteles, ergue um espelho para o homem, de fato, sim, de fato ergue, porque para que o homem ele possa se ver com mais clareza, se enxergar além da superficialidade, se enxergar além da superfície, também o sentido da própria vida, o sentido da própria existência. Então, para os gregos, a vida não examinada não valia a pena ser vivida, já dizia o Sócrates através da escrita de Platão. Então, para muitos cristãos, uma séria objeção à literatura clássica é aquela ecoada por Platão, né, que é a necessidade de aprender sobre os deuses pagãos. E a gente vê um monte de mitologia por aí, muita coisa. Da Marvel, principalmente, tem Thor. Thor é o deus da mitologia nórdica. Loki também é um deus da mitologia nórdica. Então, por que não vão fazer objeção por isso também, já que fazem, algumas pessoas, digo, fazem objeção devido à literatura pagã, certo? Então, tem umas duas observações aqui que posso fazer, são bem rápidas, na verdade, sobre a mitologia grega e a mitologia romana. Tá? Primeiro, o melhor gordo da Inglaterra, que é o nosso querido Gilbert Keith Chesterton, ele explicou no seu livro O Homem Eterno que havia dois tipos de pagãos no mundo antigo, que seriam os bons pagãos, né, que são os gregos e os romanos, cuja mitologia apontava para a virtude. Se você observar algumas questões da mitologia, tanto grega quanto romana, você vai observar isso. E os maus pagãos, né, que é de Baal, Tiro, Cartago e também da própria Canaã, descritos ali no Antigo Testamento. Então, a batalha entre essas duas religiões culminou nas primeiras guerras púnicas, né, nas quais Roma destruiu Cartago e a religião de Baal também, de uma vez por todas. Então, os romanos realmente realizaram o que os hebreus foram capazes de fazer. E aí a gente observa uma coisa que é muito interessante, é que Deus trabalha de maneira misteriosa. E, em segundo lugar, os deuses são arquétipos que trazem, na verdade, que trazem traços, né, para o caráter humano. Então, eles fornecem histórias que provaram ser eternas. Se a gente observar nas mitologias, a gente pega um aqui e outro ali, a gente se enxerga em determinado ponto, em determinado personagem, em determinada história. Então, eles descrevem tão bem a nossa condição, a condição humana, que não temos substituto real para eles, num certo grau, no mesmo grau, na mesma magnitude. Então, o conhecimento da mitologia grega é necessário para o estudo da literatura, no sentido mais amplo da coisa, né? E, além disso, também faz parte da arte ocidental. E os escritores, os artistas também podem utilizar desses termos. Até o próprio Chesterton já fala sobre isso também. Tolkien utiliza alguns elementos, tanto da mitologia nórdica, tanto da mitologia grega, o próprio Lewis também, C.S. Lewis. Então, a literatura começa com os gregos. E não somente a literatura, mas nós também começamos com eles. Então, sem a fundamentação dos clássicos pagãos, nosso estudo da literatura seria o quê? Sempre superficial e totalmente incompleto. Então, meus queridos, nós somos todos gregos quando nos aproximamos de Deus. Buscando, perguntando, debatendo, questionando, duvidando, perguntando de novo e fazendo esse ciclo. Os gregos, eles são nossos guias. Por quê? Eles fizeram todas as perguntas certas
E ao fazer essas perguntas certas, eles receberam as respostas. E fazer as perguntas certas é a metade da batalha. Então, eles já lutaram metade da batalha por nós. E também, além disso, eles exploraram as respostas com uma profundidade, com uma perspicácia que é surpreendente se você observar. Até hoje, depois de milhares de anos, nós estudamos os gregos. Estamos em 2024, estamos falando deles também. Platão nasceu em lá não sei quanto. Sócrates nasceu lá não sei quanto. A mitologia grega foi criada, foi fundamentada lá em não sei quanto, de bolinha, sabe? Então, os gregos, eles são fundamentais, os gregos, eles são importantes, os gregos são necessários para que nós possamos entender a condição humana, a literatura e a nós mesmos, principalmente isso. E foi Cícero, né, com base nessa herança grega, quem levou quem? O mestre do Ocidente, Santo Agostinho, a Cristo. Foi Virgílio, usando Homero como modelo, que levou Dante até as portas do céu. E agora, imagine aquela música do Guns N' Roses que nós não Heaven's Door passando aqui agora. E os clássicos pagãos podem fazer o mesmo por nós. Sacou? Então tem um livro, vou pegar aqui, peraí, que é, eu acho que é São Basílio. São Basílio. Literatura. Na verdade, não é nem literatura pagã. Esse livrinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Cadê? Vou apresentar. E compartilhar a tela. Fazer literatura pagã. Tá, deixa eu abrir a página da Amazon aqui. Melhor. Tá. Ó, o Barra de São Basílio. Cartas aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Vou ler só a sinopse aqui. Ó. A obra Cartas aos Jovens sobre a Literatura Pagã, que é um livrão, e além disso, é um livrão no sentido de magnitude, que não tem nem 100 páginas, se não me engano. Mas tem um estudo sobre ele, sobre esse livro, que é muito interessante também. Então, ela foi escrita por São Basílio no século IV, com o objetivo de instruir aqueles que iniciam os estudos para a utilidade da leitura dos livros profanos, isto é, dos clássicos da literatura grega que, na época, sofriam muitas críticas devido aos seus elementos contrários à doutrina cristã. São Basílio exorta a sua literatura, a sua leitura, ensinando como tirar proveito dos excelentes preceitos morais e os inúmeros exemplos de virtudes encontrados neste livro, comungando-os à doutrina do Evangelho. Os Evangelhos estão 104 páginas, olha só, muito bom mesmo. Tá? Então, se você que é cristão e deseja, deixa eu parar aqui, ó, deseja ter o início da sua vida literária, pode ler os pagãos sem medo de ser feliz. Contudo, há necessário um filtro, beleza? Então, leia os clássicos, curtam os clássicos, devorem os clássicos, para que você se torne um clássico. Não, essa última parte é brincadeira, mas faz isso que vai dar certo, tá? Pega um livro sem medo de ser feliz, leia, filtre aquilo que é bom, alimente-se daquilo que é bom e o resto você descarta. Então, meu querido leitor, meu querido espectador, posso assim chamar? Então, pega um livro, lê, vai ser feliz e continue sua vida literária da melhor forma possível. Leia os clássicos, leia os gregos, leia os romanos, leia tudo aquilo que alimente verdadeiramente a sua alma. Então, um forte abraço, até mais.